Hidratação é importante. Como é que foi a semana, pessoal? Antes da gente começar aqui com a formalidade, todo mundo bem? Foi tudo tranquilo? Sentiram a minha falta, né? Recebam. Acharam que eu não ia vir. Tá todo mundo entrando ainda. É bom que a gente vai conversando. Deixa eu ver se tem uma coisa no chat, né? Porque o pessoal às vezes não abre o microfone. Se tem vergonha da minha pessoa. Deixa eu ver aqui se alguém falou que tá bem. Só preciso lembrar, ver o chat aqui. Me desculpa, eu tenho que trabalhar. Eu não tô bem não, mas tudo bem. O que você tem, Pedro? Fala pra mim, Pedro. Como assim você não tá bem, cara? Ah, tá brincando? Então, se precisar de alguma coisa, você fala, cara. Estamos aqui para nos ajudarmos. Se não tá tudo bem, vai ficar, vai dar tudo certo. A vida é uma montanha mesmo, uma montanha russa, né? Tem dia que a gente tá melhor, tem dia que a gente tá em queda livre. Acontece. E o resto, todo mundo bem? Tô vendo que ainda tem 18 pessoas aí. Falem comigo, pessoal. Mandem um boa noite. O Hugo colocou um joia. Preciso de R$ 1.000 no Pix, professor. Pô, coisa boa. Isso aí dá uma ajuda, né, Larissa? 1.000zinho no Pix agora para passar a sexta-feira, hein? Ô, era bom, hein? 1.000zinho no Pix. Opa! A Yasmin colocou boa noite. Pedro, 1.000zinho por semana. Aí tava bom também, né, Pedrão? Dá 4 por mês. Tá legal. É isso. Daqui a pouco vocês vão ter muito mais do que isso. Vocês vão fazer a universidade. Daqui a pouco vocês vão estar trabalhando. Aí daqui a pouco vocês vão estar mandando pix pro professor de vocês, de presente. Falou, ô, professor, você me ajudou a passar. Estou no meu trabalho agora, eu vou te mandar um pix para você passar sua sexta-feira. É isso aí, ó. Tenho certeza disso. É, Pedrão, daqui a pouco vai ser isso. Vai passar numa universidade que você trabalhar, você vai mandar um pix para mim e falar, ô, professor, você começou a pizza aí no sábado? 1.000zinho para você comer uma pizza. Tava bom, hein, Pedro? Vou ficar esperando esse pix chegar. Passa seu endereço que eu vou te enviar uma pizza com. Ó! Tá vendo como já tem resultado? Ah, tô falando. É isso aí. Vou deixar meu endereço aí que vocês me mandam uma pizza para mim de presente. É isso aí. Futuramente. Não. Tudo bem. Futuramente, quando você conseguir o emprego, tá tudo certo. Se você estiver lá no jeito, já ganhando muito, você manda pizza para mim, vai estar tudo certo. É isso aí, gente. Então vamos começar aqui agora para a gente continuar a nossa aula da semana passada. Bom, semana passada eu comecei a falar para vocês das invasões estrangeiras no Brasil. E eu falei sobre o processo da formação da União Ibérica. Vocês estão lembrados de como se deu a formação da União Ibérica? Que morreu o Dom Sebastião na Batalha do Marrocos. Há uma crise sucessória em Portugal. O rei da Espanha toma Portugal, assume o trono e une os dois países, criando a União Ibérica. Lembram disso? Aí eu expliquei da França Equinocial, que foi ali onde hoje fica a cidade de São Luís, no Maranhão, né? Ganhei esse nome porque São Luís era um rei da França. E aí, até para terminar esse relato, eu trouxe um relato muito bacana para vocês de um livro de quando vocês sabem que o candomblé é uma religião muito forte no Brasil, né? Por conta das nossas matrizes afrodescendentes, e principalmente na região Nordeste. E aí tem um episódio em que o São Luís, né, Luís, o rei Luís, encarnou num terreiro. Então eu trouxe esse relato para vocês perceberem o quanto parte da cultura francesa permaneceu em São Luís do Maranhão. Mas para a gente avançar para o relato, eu queria saber se todo mundo está ok com a União Ibérica, todo mundo ok com a França Equinocial, está tudo certo, tudo bem, posso seguir? Boa, todo mundo dando um super jóia aí. É isso aí. Bom, então, eu queria que vocês lessem o relato comigo, né? São Luís e Carlos Magno no reino da Encantaria. A presença do rei Luís IX, São Luís, em um terreiro do Maranhão, foi assinada
por Pierre Verger, o primeiro francês a dar com um ilustre personagem em lugar a priori tão exótico. Corria o ano de 1947 e Verger, que ao chegar aqui em 1946, seguira a sugestão de Roger Baptiste de dirigir os seus interesses para o candomblé da Bahia, empreender uma viagem pelo Nordeste. Em São Luís do Maranhão, visita a venerável Casa das Minas, dedicada aos vudus, e também conhece a casa de Nagô, que cultuava os orixás. Lá diz ele, no dia 25 de agosto, dia de São Luís, rei da França, aquele augusto soberano voltou para a terra, 662 anos após a sua morte, para reencarnar-se no corpo de uma filha de santo da casa. Quando lhe disseram que havia um francês na sala, São Luís exprimiu sua satisfação e o desejo que lhe fosse apresentado. Foi assim que fui recebido em audiência real, mas foi em português que nossa conversa transcorreu. Isso, sem dúvida nenhuma, em sinal de polidez e de consideração para o público reunido, que não poderia seguir uma conversa mantida em nossa língua. Lastimavelmente, não transcreveu esse diálogo, mas fotografou São Luís, o rei da França, incorporado em uma jovem mulata de rosto sério. Olha só como que a cultura, a ideia da França, ela permaneceu, né? Então, em 1947, o Verger, que era um pesquisador, chega ao Brasil e ele vê esse movimento do Luís incorporando ali o Luís IX, que seria o São Luís, né? Essa figura mítica a qual São Luís do Maranhão recebeu homenagem, encarnando num terreiro de candomblé. Então, isso é importante para a gente falar sobre rupturas e permanências na história, né? Algumas coisas, de fato, elas se rompem e outras permanecem. E é muito comum que fatores culturais eles representem as permanências da história, né? Então, esses símbolos, eles acabam fazendo sentido para determinadas comunidades. Então, é interessante ver como a cultura ela é uma permanência, né? Ela não é uma ruptura dentro do processo. A simbologia que se tem por trás disso é muito bacana, né? A gente consegue ver a permanência da cultura francesa, ainda que em apenas um espaço de tempo ali, mas um espaço geográfico, no caso, dentro do Brasil, você tem essa lembrança de um rei que jamais teve conexão com o Brasil, né? Teve conexão com a França, mas não teve conexão com o Brasil. E você tem essa permanência. É um fato interessante, uma curiosidade que eu quis trazer para vocês sobre a França equinocial. Nossa língua seria o espanhol? Não, seria o francês. O Pierre Verger aqui, ele é francês. Tanto que quando ele chega no terreiro, avisam, né, pro rei Luís, que estaria ali encarnado nessa filha do terreiro, que teria um francês na sala. E aí o rei Luís quer se apresentar para ele, né, aquela figura, a filha de santo incorporada, e aí ele fala, né, que a conversa aconteceu em português, pela polidez que teria dos outros não conseguirem entender, enfim, né? Mas ele é francês, o Pierre Verger, tá bom? É legal o relato, né? É legal a gente observar isso. Espero que vocês tenham gostado como curiosidade para ver que muitas das coisas, embora passem, elas continuam enraizadas, né? Entre elas, essa influência francesa aí. E aí, tem um videozinho aqui sobre a exposição da França equinocial, para vocês entenderem também como está essa permanência. E aí eu quero ver se vai sair o som. Vocês me confirmam se o som está saindo para vocês, por favor? Não. É que ainda não tem som. O salão do Palácio Cristo Rei, no centro da cidade... Saiu? Saiu.
Olha, o primeiro capítulo da história de São Luís, do Maranhão e também do Brasil setentrional. A exposição França Equinocial é um convite a um passeio memorável, lembranças francesas de 4 séculos atrás, desde o sonho de fundar a França Equinocial. Julian, turista francês e noivo de uma maranhense, veio visitar a mostra e ficou surpreso com a ligação do seu país com a nossa gente. Não sabia da história da França com o Maranhão, mas o que eu gosto é que eu vi que a França estava lá com amor, parece, não é com escravidão, coisas assim, parece. Eu gosto disso. A exposição França Equinocial para Sempre está aberta ao público até o dia 13 de setembro e guarda um grande acervo de um legado francês em terras maranhenses. Uma oportunidade, nesses 400 anos de São Luís, de se reviver uma bela história. Foram 15 anos de pesquisa. O turismólogo Antônio Norberto fez um verdadeiro resgate de uma parte histórica de valor. São mapas, imagens, releituras de documentos. O primeiro conjunto de leis fundamentais das Américas, escrito em francês. As leis prezavam pelo sossego público, a proteção às terras e os índios. Objetos que ajudam a construir a nossa identidade, diz o idealizador da mostra. A gente queria mostrar como o Maranhão nasceu, a gente queria mostrar como São Luís nasceu, uma das histórias mais bonitas do Brasil colonial, que a gente só compara com as missões jesuíticas no sul do Brasil ou no Brasil holandês, foram momentos bonitos, e o nosso foi o terceiro momento bonito. Então, esse momento a gente não poderia perder esse tempo de mostrar como se vivia em paz, pacificamente, como se construiu, se edificou no Maranhão há 400 anos. Uma viagem ao tempo em uma exposição que mostra como a França contribuiu com a formação de São Luís. Além de conhecer essa história, cada visitante também se sente parte dela. As pessoas, quando ela vem para a exposição e elas realmente apreciam a exposição, ela aprende um mundo um pouco diferente até, de que o Maranhão um dia teve um pedaço bonito. Ela aprende através de imagens, ela aprende através de textos, ela percebe, por exemplo, que nós tivemos o primeiro mapa do Maranhão, que está aqui atrás, nós tivemos as primeiras leis, tudo isso é legado dos franceses e muitas outras coisas que realmente são coisas importantes que nesses 400 anos o ludovicense e o maranhense não poderia deixar de conhecer. Olha aí que bacana. Vocês imaginavam que São Luís do Maranhão chamava São Luís por causa de um rei da França? Imaginaram que a França teve um tempo uma colônia aqui no Brasil? Quem sabia dessa história aí? Isso não é uma informação muito fácil de saber, não. E olha como fica, né? Olha só, Letícia falou que não imaginava. E tá vendo? Existe uma parte do Brasil que durante um tempo aí, entre 1612, embora um período curto, né? Entre 1612 e 1615, a gente tem ali a presença dos franceses em São Luís do Maranhão. E a contribuição deles, escrevendo até lei, prevendo o sossego público. Olha que herança, né? Que bacana que e fica essas identidades, essa parte cultural, ela permaneceu. O tempo foi curto, mas essa memória fica preservada em São Luís do Maranhão. Então, se vocês um dia lá forem, conseguirão ter contato com essa história, tá bom? E aí, chegamos na invasão mais famosa, essa provavelmente vocês já ouviram falar, que foi a invasão holandesa. Né? A invasão holandesa ela vai acontecer de 1630 até 1654. Então, veja, é uma invasão mais longa, né, do que a invasão francesa. Eles vão ficar aqui no Brasil 24 anos. Né? Então, é um tempo bastante longo de dominação dos holandeses aqui
em um pedaço do Brasil, não no Brasil inteiro, mas em um pedaço dele, que a gente vai falar um pouquinho. Mas vamos lembrar por que essa invasão acontece, né? Então vamos lembrar que nesse momento a Portugal e a Espanha são um só país, são a União Ibérica. E eu disse para vocês que os espanhóis, a figura de seu rei, que agora também é rei de Portugal, começa a boicotar a parceria que até então Portugal tinha construído com os holandeses. Só que os holandeses tinham um pacto comercial com os portugueses. Afinal, eles tinham investido dinheiro nos engenhos do Brasil, né, nos engenhos de açúcar. Então, quando a Espanha ela vem com essa ideia de boicotar essa relação comercial existente entre portugueses e holandeses, essa situação ela não vai ser bem aceita, obviamente, pelos holandeses. Porque imagina, você... vamos pegar aqui o exemplo com a Letícia Gabriele, que está aqui, foi a última a falar no chat. Letícia, imagina só, você é minha parceira comercial, a gente abre uma lojinha, né? Aí você investe dinheiro nessa loja, eu estou lá trabalhando junto com você, eu investi uma parte, você investiu uma parte, a gente tem uma sociedade, e aí do nada eu viro para você e falo assim, olha, Letícia, a partir de agora você não vai mais participar da loja, tá? Você vai sair, não vai levar nada, tchau para você, fica bem, se cuida e até a próxima. Agora quem administra isso aqui sou eu. Como você vai se sentir, Letícia? Acredito que muito mal, né? Tipo um calote, mais do que um calote, né? Tipo assim, irmão, sai daqui, agora você não tem mais direito a nada. Então você não vai ter de volta nenhum benefício. Que você investiu, você perdeu. Só some daqui. Você não vai poder mais negociar com a gente. Acabou nossa parceria comercial. Imagina que bacana, Pedro. Olha isso. Aí, cara, obviamente que... então, eu também invadiria, né? Obviamente que os holandeses vão ficar revoltados com isso e vão invadir o Brasil. Então, de 1630 a 1637, inicia a invasão holandesa no Brasil. No primeiro momento, a gente vai ter uma fase de resistência, né? Os colonos vão tentando resistir aos holandeses. Só que os holandeses eles são muito hábeis comerciantes. Então, eles começam a oferecer dinheiro para um colono, ajuda financeiramente o outro, então eles vão ganhando espaço. E vão ganhar ainda mais espaço com a administração do Maurício de Nassau. Esse é um ponto muito interessante. E aí, até recomendei esse livro para vocês, O Brasil Holandês, do Evaldo Cabral de Melo. Se vocês puderem ter acesso a isso, seria muito bacana. Então, a administração do Maurício de Nassau, ela vai ser muito importante, porque ela vai dar uma cara diferente para a região. Ele começa a trazer ali para a região de Pernambuco, né, um grande acervo cultural. Ele começa a trazer peças para cá, ele começa a emprestar dinheiro, ele começa a ter uma boa relação dentro da colônia. Então, aqueles colonos que até então resistiam à administração holandesa começam a aceitá-la com mais tranquilidade, inclusive a adorar a administração do Maurício de Nassau. Os holandeses serão expulsos aqui com a insurreição pernambucana, que vai durar 10 anos, aí de 1644 a 1654, como a gente vai explicar, ok? Então, é importante vocês entenderem essa cronologia. Então, é importante dizer, né, o Evaldo Cabral de Melo vai falar muito disso, que a guerra ela foi uma luta pelo açúcar. Sobretudo, ela foi sustentada pelo açúcar através dos impostos cobrados pela coroa, tá? Então, a guerra, né, a expulsão dos holandeses, ela vai ser pelo açúcar e financiada pelo açúcar também, tá? Bom, olha só. Vejam o tamanho do domínio holandês aqui, quando os holandeses começaram a invadir. Então, os holandeses eles dominaram a colônia portuguesa do Maranhão até Sergipe. Olha o tamanho da invasão holandesa.
tá? E aí, passada a fase da resistência que eu expliquei para vocês, vai ser nomeado o Maurício de Nassau, que vai permanecer no cargo entre 37 e 44. Ele estava preocupado em normalizar a produção açucareira, ele vai conseguir colaborar, a colaboração de muitos senhores de engenho, tá? Vai conceder, como eu falei para vocês anteriormente, empréstimos, o que vai aumentar a produtividade, tá? Além disso, ele vai fazer várias obras urbanas no Brasil holandês, aí, de São Luís a Sergipe, né? Culturais, vai fazer obras de saneamento e vai modernizar o Recife. Olha isso. Recife vai se converter num grande centro urbano. Então, ele vai ter grandes obras arquitetônicas que vão ser trazidas pelos holandeses. Ela vai passar, inclusive, Recife passa a se chamar, durante o tempo da administração holandesa, de Cidade Maurícia, né? Vocês acompanham o nome aí holandês, eu não sou bom em falar holandês, mas deve ser algo como Mauritsstad, né? Deve ser alguma coisa desse sentido. Cidade Maurícia, né? A tradução. Então, vejam a influência que esses holandeses conseguem exercer aqui, né? Eles vão conseguir trazer para o Brasil, para essa região em que eles vão dominar, toda uma parte cultural, todo um desenvolvimento que até então não existia aqui. Por isso, os senhores de engenho vão acabar aceitando com naturalidade esse domínio por parte dos holandeses. Até aqui, alguma dúvida? Sim, Letícia, muito boa em grande parte para alguns senhores de engenho. Sim, é que assim, claro, a gente está falando boa de uma forma muito anacrônica, né? Manteve-se a escravidão, não era uma coisa assim positiva, mas em relação à infraestrutura, de fato, há um desenvolvimento do Brasil nesse período. Do Brasil, não, dessa faixa em que foi dominada pela Holanda, né? Mas aí a gente corre muito um erro de acreditar e falar: poxa, professor, mas então, se os holandeses tivessem permanecido aqui, o Brasil seria outro, a situação seria outra, nós seríamos um país desenvolvido. Gente, não, tá? Se a Holanda tivesse transformado o Brasil em colônia, nós seríamos uma colônia, e colônia é para ser explorada. Tanto que o Maurício de Nassau depois vai ser trocado pelos holandeses porque ele estava investindo muito dinheiro no Brasil. E colônia não é para investir, colônia é para explorar. Essa é a visão que se tem de colônia nesse período. E não é uma visão dos portugueses, porque a gente cai na ilusão de acreditar que se o Brasil fosse colonizado pelos ingleses, isso aqui seria os Estados Unidos. Cara, não necessariamente. São processos históricos diferentes. Os Estados Unidos teve um processo histórico diferente pela incapacidade da Inglaterra em manter uma colônia. A ocupação na Inglaterra ela vai ser diferente porque os ingleses não vão conseguir dominar os Estados Unidos como uma colônia. Entende? E quando vão tentar fazer isso, eles conseguem a independência. Então, os Estados Unidos teve uma liberdade desde o começo que o Brasil não teve, mas não porque a Inglaterra pensava no desenvolvimento dos Estados Unidos. Não, não pensava. Isso é uma mentira. Colônia é para ser explorada. O que aconteceu lá é que a Inglaterra não tinha capital, não tinha braço o suficiente para conseguir estabelecer uma colonização efetiva exploratória nos Estados Unidos. Mas toda a colônia, que fique claro aqui para vocês, toda a colônia ela é para ser explorada. Não à toa vão trocar a administração do Maurício de Nassau à medida em que eles veem que essa administração está dando prejuízo. Cara, você não investe em colônia. Pô, você está aqui para você conseguir retirar o máximo que você conseguir de recurso para mandar para lá e não ficar investindo, né? Então, é muito errada essa ideia, talvez,
de que a gente tem de que, nossa, não, se os holandeses viessem aqui, além da gente falar holandês, a gente não teria... Olha, é só a gente ver aqui a Guiana Francesa, que é dos franceses. A Guiana Francesa é super desenvolvida, né? É um país de primeiro mundo. Ora, não vamos ser hipócrita, né? Então, essa ideia de que nossas colônias, né? Olha a Índia. A Índia é uma colônia de quem? Quem sabe me responder? De quem que a Índia era colônia? Da Inglaterra? Da Inglaterra. A Índia é um país desenvolvido, né, Vitor? Claro que não, né? A Índia é um país... Então, ora, por que a Índia não virou os Estados Unidos? Porque a Índia foi uma colônia no momento em que a Inglaterra tinha como manter uma colônia. É totalmente diferente. Então, essa ideia de que o colonizador ele é bonzinho, ele pensa no desenvolvimento do país, isso é uma grande mentira. Toda colônia é para ser explorada. Então, essa ideia de que, se o Brasil fosse dos franceses, a gente falaria francês, seria super desenvolvido, teria aeronaves aqui, já teria Ubers de helicóptero e todo mundo seria rico. Não, isso é uma grande bobagem. Toda colônia ela é para ser explorada, tá bom? Isso não ia acontecer. Beleza? Deu para entender essa ideia? Porque às vezes a gente fala isso, dá a impressão de que eles eram bons, né? Fantástico, pessoas incríveis, super ótimas, enquanto estava dando certo para eles, né? E isso não é só no Brasil, isso foi feito na África, vocês vão ver essa história geral. Cara, a África, vou dar o exemplo deles, uma comparação histórica aqui. A África tinha os reinos mais ricos do mundo antigo, tá? A Etiópia era um dos... Já ouviram falar da Etiópia, né? Provavelmente, quando eu falo de Etiópia para vocês, vem aquela imagem das crianças famintas, né? As crianças subnutridas ali, do Médico Sem Fronteiras, que passa na televisão, né? Muito provavelmente é essa imagem que vem na cabeça de vocês quando eu falo de Etiópia. Mas a Etiópia, ela foi um dos reinos mais ricos do mundo antigo. E ela só virou o que virou porque resistiu à dominação europeia. Vejam que coisa, né? A Etiópia bravamente lutou contra os europeus durante a dominação. E aí acabou sendo sucateada e, enfim, e hoje a Etiópia é aquilo. Então, gente, essa ideia de que, nossa, esses colonizadores, né, os portugueses cruéis, terríveis, né? Se fosse outro, seria diferente, não seria, tá? Toda colônia é para ser explorada, beleza? Ficou claro esse conceito de colônia? Pode falar, Pedro. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Eu sempre entendi essa questão da colonização. Você vai explorar um outro território. Mas eu sempre pensei também que essa exploração também tinha uma intenção de fundo que seja de meio que expandir o território. Mas, pelo que você está dizendo, entre expandir o território e explorar o máximo que dá e eles que se explodam, mais ou menos isso, então, a pegada da colonização. Claro, porque veja, Pedro, veja só, é muito pertinente sua pergunta, né? É que expandir o território não necessariamente significa você querer que o Brasil, por exemplo, vire uma nova Lisboa. Isso só vai acontecer quando a coroa estiver morando aqui. Enquanto a coroa não mudar para cá, não vai ter essa percepção de investimento. Por quê? Você tem a colônia, o território é seu. Você já expandiu o território. Mas sabe aquela coisa, olha, é mais ou menos assim, Pedro. Imagina que você tem uma fazenda enorme. Você vai conseguir habitar na fazenda inteira? Não, de jeito nenhum. Não. As pessoas têm a fazenda por um propósito, certo? Numa parte da fazenda, vai ser só o plantio. Na outra parte da fazenda, ele vai criar o gado. E ele vai reservar uma parte da fazenda que ele vai investir em estrutura para ele morar, certo? Não é assim que funciona? Aí é onde fica ali a casa da fazenda, aí tem gente que bota piscina,
Aí tem aquela, dependendo da fazenda, a fazenda é chique, né? Aí tem a piscina, tem o ofurô, né? Porque você comprou a fazenda ali, certo? A lógica da colonização é a mesma. Eu vou continuar tendo o meu país lá, nele que eu vou investir, porque a minha população mora nele. A minha colônia, ela é o resto da fazenda. Ela é onde eu vou plantar, é da onde eu vou tirar os recursos que eu preciso para continuar enriquecendo. O território continua sendo meu. Mas não necessariamente eu vou investir em infraestrutura, porque ali é o meu subsídio econômico. Deu para entender isso? Entendeu, Pedrão? Ficou E claro? agora, assim, eu tinha uma pulga atrás da orelha com relação a essa questão da infraestrutura. Pensei, não, vamos investir em infraestrutura para te colonizar mais ainda, mas não necessariamente, então. Não. Não à toa que, inclusive, a dona Maria Luca, que é mãe de Dom João VI, a gente vai chegar nessa parte da história, ela vai proibir a instalação de manufaturas no Brasil, para que o Brasil não se desenvolva. Olha que loucura. Então você literalmente tem o Brasil como o quintal da sua casa ali, da sua fazenda, que ele serve para você explorar, para plantar o tempo todo. É loucura pensar isso, né? Porque dá para a gente pensar que, nossa, colonização é para aumentar território, explorar e tal. Mas não. Na verdade, efetivamente, o que a gente tem é a exploração territorial, né? Então, vai haver proibições. Além do pacto colonial, que eu expliquei para vocês na aula passada, a proibição da instalação de manufaturas é um grande exemplo disso. Né? A gente proíbe que o Brasil tenha desenvolvimento, porque não é interessante. A gente serve para servir. E a gente, inclusive, cresce com essa mente de colonizado. Nós somos um país que tem uma mente de país colonizado. Veja só, hoje, o Brasil é um país, por exemplo, que investe em desenvolvimento de tecnologia? Não. Né? A gente continua, por exemplo, plantando laranja e comprando suco. Né? A gente não investe no desenvolvimento de produção aqui. A gente ainda, nessa tecnologia, nossa economia ainda está muito ligada na questão agrária, de produção, de material, daquilo que a gente chama de matéria-prima. Né? Então, a gente produz matéria-prima para outros países, o refino do petróleo, exatamente. Todo esse processo, a gente não nacionaliza isso. Né? Inclusive, um tempo atrás, o governo Lula, no primeiro mandato, começou a investir para refinar petróleo aqui dentro, e, cara, foi um escândalo, né? A população se revoltou muito com esse gasto, porque se dizia que era um gasto à toa. O Eduardo Galeano escreveu um livro chamado As Veias Abertas da América Latina. Eu não sei se vocês já ouviram falar deste livro, mas é um livro muito bacana, embora ele tenha muitas ressalvas. Esse livro do Eduardo Galeano é muito importante que você tenha um contato com ele, porque ele fala uma coisa pontual sobre o Brasil. Ele fala que a elite, nossa burguesia, ela é exploratória aqui dentro do território, ou seja, ela lucra com a exploração no Brasil, mas ela é explorada lá fora. Então, a nossa burguesia ela não investe no setor produtivo, industrial, tecnológico no Brasil, porque ela é explorada por uma burguesia estrangeira. E isso impede, inclusive, o desenvolvimento do Brasil até hoje em diversos setores, entre eles o desenvolvimento tecnológico, que não se há iniciativa de desenvolvimento aqui, embora eu vou dizer para você que grandes descobertas são feitas por cientistas brasileiros, que são muito requisitados no mundo inteiro. Os brasileiros descobrem coisas incríveis o tempo todo. Só que, como não há investimento aqui, eles acabam indo para fora. E essas descobertas elas acabam ganhando nome em outros países, porque não há um incentivo à ciência e tecnologia no Brasil de forma demasiada. A gente continua com um pensamento de colônia, de que a gente tem que servir o tempo todo. Então, a gente tem esse pensamento. Os nossos senhores de engenho eram exatamente assim, não eram?
Então, eles tinham lá os engenhos deles, eles exploravam aqui dentro do Brasil, lucravam com isso, mas eles estavam sendo explorados por uma burguesia europeia também. Porque você acha que eles compravam o açúcar e vendiam pelo mesmo preço na Europa? Lógico que não. Eles compravam aqui muito mais barato e lá na Europa eles vendiam ao quádruplo, quíntuplo do preço para lucrar. Veja, então, que vantagem Maria leva? Veja você, Pedro. Você é aqui um senhor de engenho, tem lá a sua fazenda, você me vende o açúcar a 10 dinheiros. Uma saca de açúcar a 10 dinheiros. Aí eu vou lá e falo, muito bem, Pedro, que pessoa fantástica. Vou comprar o seu açúcar a 10 dinheiros. É lucrativo para você? É. Você está ganhando dinheiro com isso. Só que aí eu pego esse mesmo saco de açúcar e eu vendo a 80 dinheiros na Europa. Veja só, se você tivesse fazendo esse comércio direto lá, não seria mais vantajoso para você? Só que ao mesmo tempo que você é explorador aqui dentro, eu exploro você porque você tem um pacto comigo. Então eu não deixo você negociar direto com os países lá. Você tem que negociar comigo primeiro. Então eu acabo determinando o preço. Entende? Então a gente vai crescendo com essa mentalidade que permanece na burguesia brasileira, de não desenvolvimento. Que como a situação está confortável para eles, então está tudo certo. Continuar com essa falta de investimento no setor produtivo no Brasil, no setor industrial do Brasil. Certo? Ficou claro, Pedrão? Ficou, entendi. Olha aí. Ainda colocou o livro aqui, hein, Pedrão? É isso? Eu não li ainda, mas eu tenho esse livro aqui. Vamos ter citado ele. Boa. Leiam se vocês. Leiam seus. É claro que existem alguns equívocos que o próprio Eduardo Galeano vai reconhecer, quando, por exemplo, ele fala de Inconfidência Mineira. Existem algumas questões históricas problemáticas desse livro, mas a essência dele é muito bacana. Leiam As Veias Abertas da América Latina, muito bacana. Bom, e aí, gente, quando a gente está falando de dominação europeia e enfim, como eu falei para vocês, sempre tem a permanência, né, as rupturas e as permanências. Em 1959, a Império Serrano, que é uma escola de samba, fez um samba enredo em homenagem a esse Brasil holandês, que eu queria que vocês escutassem também, que também é muito bacana para a gente entender essa lógica cultural que permaneceu. Tá saindo som aí, né? Boa. Do lado tem a letra também, se vocês quiserem acompanhar. Pernambuco seja glória, divulgada na história do Brasil colonial. No governo altaneiro, para o povo brasileiro, fez João Maurício de Natal. O progresso foi marcado e por ele foi deixado na expansão comercial. Como governador conseguiu incrementar a produção nacional. João Maurício de Natal, que desenvolveu no Brasil a indústria açucareira e o transporte de nossa madeira. João Maurício de Natal, culto e sereno, jovial, deu assistência social ao grande Brasil colonial. Então vejam, olha só que interessante, 1959. Então eu posso dizer que a administração holandesa foi boa no Brasil? Não, eu posso dizer que a administração de Maurício de Nassau teve grandes ganhos no Brasil.
E aí a gente consegue diferenciar essa ideia de dizer, de acreditar que, olha, se os holandeses estivessem aqui, realmente seria uma maravilha, né? Então a gente consegue desmistificar isso. De fato, a administração de Maurício de Nassau trouxe grandes benefícios que são lembrados até hoje, como eu mostrei para vocês. Tá bom? Bom, aqui, gente, a gente começa a falar da expulsão dos holandeses. Eita! Rapaz, saiu aqui tudo. Mas para a gente falar da expulsão dos holandeses, a gente tem que lembrar de um fato muito importante aqui, né? Que é qual fato? É o fim da União Ibérica. O fim da União Ibérica vai acontecer no ano de 1940. Então, no ano de 1940, vai acontecer em Portugal um movimento conhecido como restauração, tá? Esse movimento, então, ele vai fazer com que Portugal retome a autonomia sobre a sua coroa. Então, passa a ter um rei português de novo, agora Dom João IV, da Casa dos Bragança, consegue expulsar os espanhóis de Portugal e retomar o retorno. Veja, não por coincidência, em 1644 inicia a chamada insurreição pernambucana ali, que vai expulsar os holandeses do Brasil, ok? Gente, desculpa, minha filha está um pouco nervosa aqui, então se vocês escutarem ela gritar, é só por isso. Mas tudo bem. Então, início de 1945, vai ter início ali em Pernambuco a insurreição popular, que foi liderada pelo paraibano André Vidal, de Negreiros, e o senhor de engenho João Fernandes Vieira, tá? E por um indígena, Felipe Camarão, e pelo negro Henrique Dias. Vai se fazer uma colisão ali com os portugueses dessa vez dando dinheiro, até que em 1654 eles conseguem de vez expulsar os holandeses do Brasil. E aqui o documento sobre essa luta de liberdade aí dos portugueses contra os holandeses. Então, assim que acaba a União Ibérica, em 1640, os portugueses imediatamente já expulsam os holandeses para retomar o domínio da coroa aqui no Brasil. Beleza, galera? Deu para entender a invasão holandesa e como ela acabou, como foi, como aconteceu? Tudo certinho? Peraí, professor, eu fiquei meio confuso. O que acarretou no fim dela mesmo, então? Então vamos lá. Primeiro que tem que lembrar, Pedro, em 1640 acaba aquele processo que eu expliquei para vocês da União Ibérica, certo? Tá, certo. Acabou a União Ibérica. Com o fim da União Ibérica, nós temos os portugueses interessados em expulsar os holandeses daqui, até para não perder a colônia deles. Então, eles começam uma guerra contra os holandeses, conseguem expulsar os holandeses daqui em 1654. Beleza? Então, em 1640, acaba a União Ibérica, Portugal recupera a coroa, tira os espanhóis de sua terra e também de quebra os holandeses? Exatamente. Tá Exatamente. Eles vão tirar os holandeses do Brasil, vão conseguir expulsar com essa coalizão que eu expliquei para vocês aí. Beleza? Dúvida, gente? Tranquilinho? Posso ir para a próxima? Posso ir para a próxima, galera? Pode. Boa. Ótimo. Eu já vou colocar esse slide aqui no Drive.
que é para vocês também já terem acesso a essa aula. Já está lá no Drive. Beleza? Então, se vocês quiserem. Professor, uma pergunta. Opa, e o Guilherme mandou uma pergunta. Uns tempos atrás você falou de uma guerra pelo açúcar e financiada por ele, mas quem contra quem? Vamos lá. Os holandeses não invadiram o Brasil por conta do açúcar, por conta do comércio do açúcar? Então, a guerra era pelo açúcar. E quem estava financiando esse dinheiro, essa guerra pelo Brasil? O próprio açúcar, é o lucro do açúcar. Então, era uma guerra pelo açúcar, por conta do comércio, né? Então, o fato dos holandeses entrarem aqui, guerrearem com Portugal, com a Espanha, por conta do açúcar, por conta do interesse, e era financiado com o dinheiro do próprio açúcar. Deu para entender agora, o Guilherme? De boa? Beleza. Boa. Boa. Vocês querem que eu vá para a próxima ou querem que eu dê... Agora tudo fez sentido. Fez aquela explosão na mente. Vocês querem 5 minutos para tomar uma água e ir ao banheiro ou já toca o barco aí para a gente seguir? A aula vai até às 22. Vai até as 22 direto? Ah, por mim? Vocês que sabem, se quiser dar 5 minutos, aí eu dou. Para vocês respirarem um pouquinho. Ah, pode ir direto. Então, beleza. Vamos começar, então, com o período minerador. Vamos lá, na nossa série Somos o que Fomos. Nós começamos a falar sobre o período minerador. Deixa eu só conseguir aqui. Não estou conseguindo só aumentar o negócio aqui. Agora foi. Bom, somos o que fomos, a nossa série apresentação aí. Que já vimos a temporada aí, né? Período minerador. Então, a gente falou sobre a crise do Império Português com a União Ibérica, sobre as invasões holandesas e sobre as invasões em outras partes do Império. E aqui é o momento em que o açúcar também começa a entrar em crise. Por quê? Depois que os holandeses eles são expulsos do Brasil, eles vão começar a plantar cana-de-açúcar nas Antilhas, o que vai fazer com que o preço do açúcar fique muito mais barato. Então, como os holandeses dominavam a técnica, eles passam ali a plantar açúcar nas Antilhas, viram concorrentes portugueses, o açúcar brasileiro entra em crise. Então, esse ciclo econômico do Brasil começa a decair, né? Começa a decair o preço do açúcar aqui. Beleza? Começa a surgir no Brasil, então, um movimento conhecido como bandeiras. Quem já ouviu falar das bandeiras? Quem já ouviu falar de bandeiras? Ninguém? Bom, mas provavelmente já ouviram falar de bandeirantes, né? A Rua Bandeirante. Também já devem ter ouvido falar de Borba Gato, talvez. Ou vocês devem ter escutado falar de Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega era padre, mas do Anchieta, do Anhanguera, né? Que são nomes de estradas, mas que, na verdade, são nomes de bandeirantes. Então, desculpa, gente, minha filha está chorando aqui. Então, começa a surgir esses bandeirantes. Esses bandeirantes, eles vão ter duas missões.
missão de apresamento, né? Ou seja, escravizados fugitivos que saíam das fazendas e fugiam para dentro das matas, esses bandeirantes iam atrás para apresar essas pessoas escravizadas. E tinham missões de busca de metais preciosos. Então, eles saíam das fronteiras do interior do país, do litoral, para poder buscar tanto escravizados fugitivos quanto esses metais preciosos. Beleza? Dúvidas até agora? Não, tranquilo. De boa? Bom, quando que vai se descobrir ouro no Brasil, né? Então, vai se descobrir ouro no início, no fim do século XVII. Saiu o início aqui, não sei porquê, mas no fim do século XVII vai se descobrir ouro no Brasil através dessas missões bandeirantes aqui. Tá bom? Gente, só espera um pouquinho para eu conversar com ela, que ela tá chorando muito e ela quer minha atenção. 2 minutinhos. Desculpa, gente, agora sim. Bom, então, essas missões bandeirantes, elas vão acabar descobrindo ouro no Brasil no final do século XVII, tá bom? Aonde? Em regiões onde o Tratado de Tordesilhas tinha demarcado que não pertenciam a Portugal. Então, as missões bandeirantes, elas vão para a região central do Brasil,
para a região ali das Minas Gerais, para a região de Goiás. Então, você tem os bandeirantes acessando essa região centro-oeste do Brasil, que até então não era uma região explorada, né? Você não tem acesso, num primeiro momento, a essa região. Beleza? Então, você começa a acessar essa região central ali do Brasil. Beleza? E aí, num primeiro momento, quando se descobre ouro aqui, cara, é uma festa. Você vai ter todo um deslocamento do eixo comercial, porque qual que era a finalidade, então, dos portugueses em conquistar um novo território, uma nova colônia? Era justamente tentar descobrir metais preciosos. Não tinham descoberto metais preciosos aqui no Brasil, certo? E agora, finalmente, o sonho dos portugueses, que já tinha acontecido com os espanhóis que encontraram prata em abundância na América Espanhola, o sonho dos portugueses se concretizou, não é? Que era o quê? Encontrar metais preciosos aqui no Brasil, na região central. E aí, cara, o melhor ainda, além de você achar o ouro, era uma atividade de baixo investimento, porque era chamado ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? Esse ouro de aluvião é um ouro que é encontrado nos leitos dos rios, misturado ali ao material sedimentar. Então, para você pegar esse ouro, é só você peneirar. Vai peneirando ali, você consegue retirar esse ouro, né? Então, imagina só, cara. É como se você acordasse amanhã aí no seu quintal e tivesse uma árvore de dinheiro. Imagina só, você acorda e tem uma árvore plantada no seu quintal cheia de dólar, de euro, de reais, que você quiser, cara. Porque era isso. Portugueses acharam literalmente a mina de ouro, né? Pô, cara, então você imagina, as atividades comerciais todas da coroa vão mudar para cá, para a região central. Então, o que antes era do Nordeste passa a ser agora, né? Passa a haver um deslocamento, e aqui eu estou fazendo aqui um quadradinho, que essa parte é importante. A gente passa a ter o nascimento de vilas e cidades nas regiões próximas às Minas Gerais, né? Então, a gente passa a ter aí um deslocamento do eixo da população para a região das Minas. Então, a população que vive isolada em fazendas ou vilas nos litorais começam a vir para cá em busca do ouro. Todo mundo. Deu para entender como é que se deu essa descoberta? Então, essa descoberta se deu por conta das bandeiras, né, dos bandeirantes, que vão em busca de interiorizar o Brasil, em busca de escravos, para apresar escravos, não só pessoas escravizadas fugitivas, mas também aquilo que eles chamavam de indígenas, de índios, né? Docilizados, então aqueles índios que ficavam dentro das missões jesuíticas, que já tinham a cultura portuguesa ali, então eles entram nessas regiões e começam ali a descobrir as coisas. E dentro em uma dessas missões, eles acabam descobrindo o ouro, o que muda para sempre a história do Brasil, o ciclo econômico, inclusive a forma com que Portugal vê o Brasil. Deu para entender? Sim ou não? Boa. Uma pessoa que tá com dúvida, eu acho. Letícia? Letícia está com dúvida? Pode falar, Letícia. Opa, agora que eu vi que tem um monte de coisa. Apesar seria presa, tipo caçar? Sim, Pedro, seria tipo caçar. Eu tenho uma dúvida sobre os bandeirantes. Eu via nos lugares que a imagem dos bandeirantes era tratada como heróis, mas na verdade eles foram meio que vilões, né? Letícia, excelente observação. A gente vai aprofundar sobre essa ideia dos bandeirantes. Inclusive, eu não sei se vocês viram que há um tempo atrás a estátua do Borba Gato, ela foi queimada, né? O Borba Gato, que era um bandeirante, inclusive, que vai ser responsável pela Guerra dos Emboabas, que eu vou explicar aqui um pouco mais para frente. Os bandeirantes,
eles foram figuras muito controversas, né? Aqui em São Paulo, há uma veneração muito grande pela história dos bandeirantes, porque as bandeiras, elas partiam de São Paulo. São Paulo era uma vila que não tinha grandes atrativos econômicos. Quem vê São Paulo hoje, não imagina o que era São Paulo. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, até o século XIX, se falava muito mais tupi do que português. Né? Até o início do XIX. Se falava muito mais tupi. Então era um lugar de indígena. Era uma vila de subsistência. Né? Isso vai mudando com os bandeirantes. Os bandeirantes começam a sair de São Paulo em busca dessas missões de apresamento e vão descobrir ouro. Tá? Então, eles são vistos em São Paulo como heróis porque eles teriam expandido o território brasileiro, mas esses homens, na verdade, eles tinham a intenção de apresamento de escravos, de indígenas, né? Eles têm a intenção clara, eles são estupradores, eles são pessoas que vão fazer todo tipo de crueldade que vocês imaginarem ali com indígenas, com negros, enfim. Vai ficar ali um ponto... Eles são terríveis, então não tem nada de heróis, na verdade. Mas por conta dessa trajetória de expansão territorial que eles vão proporcionar ao Brasil, eles vão acabar ganhando esse título de heróis ali, principalmente com o Museu do Ipiranga, por exemplo, que durante um tempo vai enaltecer demais a figura desses bandeirantes. Se vocês forem ao museu, até hoje tem a estátua desses bandeirantes em destaque. Né? Claro que hoje eles ganham outro significado, é o Museu da Universidade de São Paulo, então ela já vai discutir muito mais essa questão do bandeirante, desconstruindo essa imagem do bandeirante, mas durante muito tempo ela foi enaltecida como heróis. Viu, Letícia? Você tem razão, mas de heróis eles não tinham nada, na verdade. Né? Eram pessoas bem terríveis, inclusive. Beleza? Respondi sua dúvida, Lê? Por nada, querida. Então, obviamente que a descoberta do ouro ela vai mobilizar toda a colônia, né? Começa a vir para cá, inclusive os portugueses, quando se tem a notícia do ouro, né? Então, em busca de enriquecimento rápido. Vão surgir novas rotas comerciais, porque, obviamente, o governo, a coroa portuguesa, vai querer que os caras gastem a mão de obra deles para ficar plantando na região das minas? Vai querer que as pessoas plantem lá? Não, não vai querer que as pessoas plantem nas regiões das minas, né? Não vai querer gastar a mão de obra com isso. Então, o que vai acontecer? Eles vão proibir a plantação de qualquer tipo de gênero dentro da região das minas. E com isso, vão ter que surgir rotas comerciais para levar produtos para a região das minas, para eles comprarem. E os paulistas foram grandes empreendedores disso, porque eles praticavam as chamadas monções. O que eram monções? Eram as missões que saíam de São Paulo pelos rios, né? Não sei se vocês sabem, mas São Paulo, há uma estatística que fala que a cada 100, 200 metros, um paulista está sobre um rio. Eu não sei se vocês sabem, mas os rios de São Paulo foram todos tamponados, né? Muitos deles. Então, São Paulo, na verdade, é um grande brejo. Por isso que São Paulo tem muito alagamento. Quando chove aqui, alaga. Porque tudo em São Paulo era rio. Então, naquela época, essas monções saíam de São Paulo, se plantavam gêneros aqui, se cultivavam as coisas e iam para a região das minas para levar nessas missões que eram chamadas de monções. Beleza, pessoal? Dúvidas aqui? Não? Tranquilo. Tudo certo? Ótimo. Então, a gente vai ter uma mudança do centro econômico do Brasil, que até então era o Nordeste, por conta da cana-de-açúcar, para a região do interior, que é a região centro-oeste, ali, local das principais jazidas, né? Jazidas de ouro ali, para retirada do ouro de aluvião. Que sociedade que se forma dentro da região das minas? Então, é uma sociedade opulenta, de alta renda,
mas totalmente desigual. Ao mesmo tempo em que você tem gente muito, muito rica na região das Minas Gerais, você vai ter uma pobreza extrema também, porque as pessoas que não eram ali os senhores responsáveis pela extração do ouro eram escravizadas. E essas pessoas elas não vão ter condições. Então, ao mesmo tempo que é uma sociedade de alta renda, também é uma sociedade totalmente desigual, essa região do ouro. Quem que era a elite urbana? Eram os mineradores, que encontravam muito ouro, tá? E altos funcionários da corte, que obviamente enriqueciam com este processo, tá bom? Então, era uma sociedade muito desigual, né? Uma sociedade totalmente desigual, mas que tinha ali alta renda, tá bom? Poucas riquezas eram utilizadas pela colônia, grande parte ia para Portugal, só que não ficava em Portugal, né? Porque nessa época, Portugal já devia muito dinheiro para a Inglaterra. Então, todo o ouro que era retirado aqui no Brasil, né, era entregue praticamente à Inglaterra para pagar a dívida. Então, veja só, por que isso, tá, gente? Porque, ao contrário da Inglaterra, eu falei isso para vocês na última aula, Portugal não vai investir em desenvolvimento industrial. E a Inglaterra, nessa época, já está iniciando um processo de evolução industrial. Então, a Inglaterra, por exemplo, já tem indústrias de tecido, né? Estava desenvolvendo tecnologia para isso. Então, Portugal comprava esses panos da Inglaterra e acabou adquirindo uma dívida muito grande. Então, à medida em que esse ouro ele está aqui, ele é descoberto, ele vai para Portugal. Mas fica em Portugal por pouco tempo, porque Portugal tem que acabar repassando esse ouro para pagar dívidas com a Inglaterra. Beleza até aqui, gente? Tá tranquilinho? Oi, Pedro, pode falar. Se quiser abrir o microfone, pode abrir, tá, Pedro? Talvez eu tenha perdido alguma coisa. Vamos lá que a gente recapitula, sem problema nenhum. Esses mineradores, quem saiu na frente na mineração, boa noite. É minha filha, essa é a Helena. Tá dando um oi aqui. Quem saiu na frente na mineração nesse período foi quem anteriormente tinha se sobressaído no açúcar, ou não? Não, Pedro. Talvez não tenha ficado claro essa parte. Quem vai se sair nessa mineração são os próprios bandeirantes, num primeiro momento. Eles descobrem, eles vão começar imediatamente a exploração. Eles avisam a coroa, mas quem inicia a exploração são eles. É que vai ficar mais claro, porque eu vou chegar na Guerra dos Emboabas para você entender. Então, quem descobre o ouro são os bandeirantes paulistas, aquele que eu expliquei que estavam indo para as missões de apresamento. Quando a gente tem a descoberta desse ouro, começa a vir uma migração toda para a região das minas. Então, tem uma movimentação em direção a elas. E aí começam a vir muitas pessoas. Inclusive, quando eu falar de Guerra do Emboaba, mas já vou adiantar, já que você tocou nesse tema, Emboaba, em Tupi, e aí a prova de que em São Paulo se falava muito mais tupi do que português, se falava tupi-guarani, Emboaba, em Tupi, significa pé emplumado. Pé de pluma, pé emplumado. Por que isso? Os paulistas, os bandeirantes paulistas, e muitos deles falavam tupi, muitos deles, inclusive, foram descendentes de indígenas, e tinha a contribuição dos indígenas, também portugueses e indígenas, diferente do que se pinta na estátua, de que seria um europeu branco maravilhoso, né? Enfim, eles vão chamar emboaba todo forasteiro que chegava nas minas. Chama de pé emplumado. Porque eu não falei agora, Pedro, que o ouro que se encontra aqui no Brasil, nessa região, era um ouro de aluvião, que é um ouro encontrado na beira dos rios. O paulista, ele andava
descalço, não é? Ele ia descalço para o rio, para peneirar o ouro, para retirar o ouro. Ele ia descalço. O estrangeiro, o forasteiro, o emboaba não. O emboaba não ia descalço. Ele não tinha essa prática, ele ia de bota. Então aquela bota encharcava. E aí o paulista chamava o estrangeiro forasteiro de emboaba. Por isso, Guerra dos Emboabas. É uma guerra dos paulistas contra os forasteiros nas minas. Porque os paulistas acreditavam que eles tinham direito exploratório sobre as minas porque eles a haviam descoberto. Ficou claro agora? Ficou? Boa. Bom, quem que era a classe média urbana dessa sociedade mineira que vai se formar? Eram os padres. Um ponto muito importante, tá, gente? Eles vão proibir os jesuítas de ingressarem na região das Minas Gerais. Vão proibir os jesuítas de ingressarem nas regiões das Minas Gerais. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas os jesuítas são uma ordem da igreja que só devem obediência ao Papa. Eles não obedecem mais ninguém. Então, se um bispo falasse para eles, olha, não faça isso, ele não ia obedecer, ele só obedece ao Papa. Então, os portugueses, muito espertamente, inclusive na figura de Pombal, eu vou falar dele também, vou falar das reformas pombalinas e de tudo mais, vai ter relação com essa questão do ouro, vão proibir que os jesuítas e algumas irmandades religiosas entrem na região das Minas Gerais, tá? Então, esses padres são apenas os padres autorizados que podiam participar ali da vida religiosa, né? Então, padres que eram obedientes aos bispos, que eram obedientes à coroa, tá? Então, não era livre, assim, a circulação. Interessante isso, né? Além disso, burocratas, que faziam parte da classe média urbana, artesãos, militares, mascates, comerciantes, médicos, faisqueiros e pequenos mineradores, tá? Então, você tinha os mineradores que tinham muitos escravizados para retirar o ouro, mas você também tinha os pequenos mineradores, ok? Beleza? Dúvida? Que não iam atrapalhar o rolê dos bandeirantes? Quem, você diz, Pedro? Os jesuítas autorizados. Na verdade, não eram os jesuítas. Os jesuítas foram proibidos, porque, como eu falei, os jesuítas são uma ordem religiosa que só obedece ao Papa. Eram outras ordens que tinham obediência aos bispos locais e à coroa. Só esses podiam entrar. Jesuíta não podia entrar na região das Minas. Não deixavam. Beleza? Tranquilo? Pedro, como eu não fiz um intervalo, eu pensei em terminar até no máximo 10h10 para eu avançar um pouquinho. Mas se vocês estiverem cansados, eu paro por aqui e a gente continua semana que vem, porque eu sei que eu já falei pra caramba também. Então, se vocês preferirem absorver, eu encerro hoje e a gente continua na próxima aula. Tranquilo para vocês assim? Preferem? Se o pessoal quiser. Então, beleza. Eu acho que todo mundo deu um joinha aqui para eu encerrar, até porque é muita informação. Então, eu vou parar por aqui. Como eu não dei intervalinho, eu paro agora e a gente continua na próxima aula. Belezinha? Ótimo, então, pessoal. Pessoal, obrigado, então, pela atenção de vocês. Que bom que eu pude estar com vocês hoje. Estou muito feliz. Estava preocupado de não conseguir dar essa aula. Eu estou com um pouco de tosse, me desculpem. Excelente noite para vocês. Durmam bem, descansem e até semana que vem.